Estamos de volta e o meia Diego Souza, de 30 anos, deve deixar o Fluminense e voltar para o esporte. O jogador não está satisfeito no tricolor. Quem vai contar pra gente essa história é a nossa repórter Roberta Barcelos. Boa tarde, Bebeta. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Luiz Cândido. Amanda foi o camisa 10 que procurou a diretoria do clube para manifestar o desejo de sair. Não houve problemas pessoais nem com a diretoria, nem com atletas do grupo. Diego se arrependeu de deixar o rubro-negro no ano passado e quer voltar a viver em Recife. No momento é discutida a operação, porque o Fluminense adquiriu os direitos econômicos do atleta junto ao Metalist. O Flu quer minimizar o prejuízo. O esporte tem que investir e Diego, que ganha cerca de 450 mil mensais, terá de reduzir seu salário. As três partes tentam perder o mínimo na transação. Contratado em dezembro pelo tricolor, o jogador custou 600 mil euros, cerca de 2,4 milhões, pagos em duas parcelas. Pois é, o Diego Souza, ele fez uma bobagem muito grande de deixar o esporte indo para o Fluminense. O Fluminense, ele tem o Fred, tem outros jogadores que estão se saindo muito bem no time e ele quer voltar agora para o Sport Recife. Só que tem uma grana em jogo, uma grana muito grande, o Fluminense quer ser ressarcido do que pagou. E, com certeza, o esporte, acertadamente, não quer bancar esse prejuízo, ficar com prejuízo. Então, o Diego Souza está na berlinda, não sabe se fica no Fluminense, qual o seu futuro, já que já disse abertamente que ele não quer ficar no Fluminense. Aí é um problema dele e ele que resolve. Me lembra até aquela música, não sei se vou ou se fico. Exato, essa eu não conheço, não. Tá tocando aí pra gente ouvir. Exato. Chegou a hora da gente falar de Olimpíadas. Um fato muito inusitado marcou o treino da seleção olímpica ontem no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Um curto-circuito atingiu os refletores do estádio, programados para serem ligados às 6 da noite. Os treinos começaram no escuro mesmo. Para que não tivesse interrupção, acenderam os faróis de uma caminhonete ali para fornecer luz ali para o campo, né? Logo depois formou-se uma fila de carros com os faróis acesos para que a seleção pudesse treinar. Que loucura, né? Pois é, isso mostra que essas coisas assim não acontecem apenas, esses imprevistos não acontecem apenas no interior do estado, não aqui é do Rio coisa de de time pequeno. Não, isso acontece, imagina, num treino de seleção. Pode ser seleção sub-20, mas seleção brasileira, né? Então, faltou energia lá na Grande Vitória, e o que aconteceu foi isso. Utilizaram faróis dos veículos que estavam lá parados, de dirigentes, enfim, para que pudesse continuar o treino de forma precária, né? É isso aí, o apagão durou 25 minutos, justamente o tempo ali do aquecimento, e logo depois a seleção continuou treinando. A seleção, aliás, que fará 2 amistosos nessa semana. Na quinta-feira enfrenta a Nigéria, no estado Kleber Andrade, em Cariacica, às 7 da noite. E no domingo encara a África do Sul, às 6h30 da noite, em Maceió. Só jogão, né? A turma vai sair aqui de Vitória, vai viajar lá para Alagoas, né? Lá no Nordeste, para enfrentar essa seleção da África do Sul. Eu não sei se é a seleção também, a seleção sub-20, ou se deve ser a seleção principal. Eu acho que vai ser a seleção principal da África do Sul. Acredito que sim, né? Afinal de contas é um jogo amistoso, né? Amistoso, exatamente. Vai exigir mais um pouco da garotada brasileira. É isso aí, tem que estar preparado para as Olimpíadas. E já que o assunto são as Olimpíadas, agora você vai conhecer mais um esporte olímpico no nosso Por Dentro do Esporte. Olha só. Nesse calor de quase 40 graus, pode confessar, tudo o que você queria era estar mergulhado nessa piscina. Tudo bem, talvez você não quisesse estar assim necessariamente dançando. O balé aquático surgiu entre o final do século XIX e o início do século XX. Mas se engana quem pensa que o bailado nas águas é coisa de menina. No início, as apresentações eram feitas por homens, mas logo, claro, a mulherada tomou conta do espaço. Força, equilíbrio e muito treinamento para que na hora da apresentação tudo saia assim, milimetricamente perfeito. Mas nem só de beleza viveu o nado sincronizado.
Para alcançar a visibilidade que esse esporte tem hoje, foi preciso dar longos passos, quer dizer, longas braçadas. Mesmo com algumas apresentações em competições de natação ao longo dos anos, foi somente em 1934, na Feira Mundial de Chicago, que o termo nado sincronizado foi utilizado pela primeira vez. A partir dali, o esporte tomou forma e os atletas começaram a se aperfeiçoar técnica e fisicamente. A primeira competição oficial foi disputada em 1940, mas até chegar às Olimpíadas, lá se foram 44 anos. A tão esperada estreia ocorreu em Londres, em 1984. De lá para cá, a Rússia dominou o pódio. Das 7 edições dos Jogos Olímpicos em que o nado sincronizado participou, nas últimas 4, as russas levaram para casa todas as medalhas de ouro. Uma das grandes responsáveis por esse sucesso é Anastácia Davidova, a maior vencedora olímpica do nado sincronizado. Entre 2001 e 2009, Davidova foi campeã mundial só 12 vezes. Depois da última edição dos Jogos, no entanto, a russa anunciou a aposentadoria e virou técnica. Sorte das outras competidoras. Luiz Cândido, a gente recebeu um e-mail aqui do Luiz Gustavo, do Parque Aurora, que ele colocou assim: solta a voz milonga. Acho que ele gostou da cantoria de ontem. Ele pode ter gostado, eu agradeço até ao rapaz do Parque Aurora. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Toninho Petrucci, tio dos nossos Fernandinho, do Fernando Antônio, torcedor do Rio Branco, hein? Abraço para meu amigo Toninho Petrucci, e também para o Luiz Canário, que é pai da modelo global Fernanda Mota. Um abraço, nosso Luiz Canário, Luiz Edmundo Paes Rangel. Assiste o programa aqui diariamente, né? Agora o Esporte Total. Bom, mas dizendo o seguinte, infelizmente eu estou sem acompanhamento, e como eu sou um pseudo grande cantor, eu não vou poder atender você. Mas tem uma história do Milonga que eu vou te contar, que me chamaram de radiador, você sabe? Tá, mas depois da história do Milonga, você dá uma palhinha pra gente. Não sei que palhinha, o que ele quer colocar, eu não vou poder cantar. Hoje, infelizmente, eu não vou poder atender. Eu estou afônico, como diria um radialista em Campos, que disse que ele não podia trabalhar naquele jogo, naquele dia, porque ele estava muito afoito. Ai, meu Deus, afoito, né? É verdade. Papo de Milonga pra você. Olha, isso aconteceu nos anos de 1970, quando um dirigente de um dos clubes de profissionais aqui de Campos resolveu trazer uma grande equipe famosa, cheia de estrelas e tal, para um amistoso. Não era comum naquela época acontecer isso em Campos, que os times daqui ainda não disputavam o campeonato brasileiro e nem o campeonato carioca, o campeonato estadual do novo estado do Rio de Janeiro. Então, o cara foi, exigiram lá, foi um clube paulista, exigiram o dinheiro antecipado, era um fazendeirão que era o diretor do clube aqui de Campos, pagou, foi lá em São Paulo, pagou a vista e tal, e chamou então o dono da rádio, que era Andral Tavares, né, que era governador do Rotary na época, para a rádio promover o jogo e tal, aquela história toda, e Andral... Mas ele falou com o Andral, olha, o Andral falou, não, vamos transmitir, vamos fazer, acontecer e tal, vamos promover, deu umas ideias, o cara ficou doido com as ideias, mas o cara gostava muito de mim. Eu gostava muito de mim, eu sempre fui um cara muito isento nesse negócio de clube e tal, aquela coisa toda. Mas ele fez uma exigência, Andral. O Andral me chamou e falou, Moreno, vem cá, vem no meu gabinete aqui, o fulano de tal tá aqui e tal, e agora ele faz uma exigência, que seja você que faça uma entrevista com ele sobre isso. Ele quer fazer na sede do clube. Eu falei, não tem problema, qual é o problema? Não, porque ele disse, inclusive, o cara é pouco letrado. Então ele disse, inclusive, que não queria que qualquer repórter fosse lá, que queria que Luiz Cândido fizesse a reportagem, porque Luiz Cândido, para ele, era um grande radiador. Eu falei, cá comigo, não vou, porque radiador é uma peça de automóvel, e evidentemente que eu não vou. Isso aconteceu em 1974. Papo de Milonga tem que ter uma palhinha aí do milongueiro. Qual é a música que você vai cantar pra gente hoje? Não sei que música é. Você tá querendo que eu cante o quê?
Não sei, vamos Seria pensar o quê? num- Uma música assim? num bolero, Um num negócio. Ravel. Quer fazer de mim um cantor, coisa que eu nunca fui na vida. Não sei de banheiro. Você canta no banheiro, assim. Eu canto É porque brincadeira vocês com não estão ele. aqui nos nossos bastidores, não tem noção da cantoria do Milonga. É assim, né? Solta, Você solta quer a a voz. musiquinha de carnaval, por exemplo, hein? Ó. Aquela que o amor é uma flor roxa que dá no coração dos trouxas. Música de carnaval pra combinar ali com Pra a combinar. camisa do nosso Com a cinegrafista camisa Fabinho. do Fabinho, do que é o Fábio Luiz, verdadeiro que tá aqui, carnaval. Florida e tal, aquela coisa, é verdade. Desse jeito a gente encerra o Esporte Total de hoje, já sabe, né? Amanhã, 1h30 da tarde, a gente te espera aqui. Com certeza. Tchau.